Boa noite, Juazeiro. Boa noite a todos que nos assistem e também uma boa noite a todos que nos assistirão posteriormente, já que o nosso podcast ele fica à disposição no nosso canal no YouTube. E feliz por estar iniciando aqui mais uma semana esta que antecede a grande festa, né, popularmente falando de todo nordestino, que é o São João, né? Muito feliz em estar aqui, iniciando e se aproximando, né? As grandes festas, que são pautas, acho que em todo lugar que você andar a partir desse fim de semana é São João, São João e São João, né? Ótimo, maravilhoso. E estamos aqui iniciando o nosso podcast, Análise do Sem Nome, e estamos recebendo aqui Cícera Oliveira. E eu vou passar aqui o microfone para ela, para que ela se apresente, né, para todos. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite. E sou Cícera Oliveira, atualmente trabalhando na área das terapias. Sou terapeuta, massoterapeuta e trabalho as terapias espirituais. Eu aceitei o convite, achei interessante e vamos dar continuidade a esse tema. Cícera, para começar aqui, qual a relação que você poderia nos transmitir aqui entre corpo e saúde mental? Corpo e saúde mental, eu acho, assim, fundamental. Pode ficar à vontade, que o som ele capta mesmo. Tá certo. Eu acho, assim, o corpo e a saúde mental tem que estar sempre na mesma sintonia. Quando você não está bem, o seu corpo não está bem, não tem como você ter um mental bom. Quando o seu mental não está bem, não tem como o seu corpo estar bem. Ou seja, a relação entre corpo e mente é um só. É um só. Por quê? Porque quando eu trabalho o corpo, eu alivio a mente. Quando eu trabalho a mente, eu alivio o corpo. Existem dores que são mental, não corporal. E existem dores que você sente no corpo que não existe. Então, são dores apenas sintomáticas. Então, se o seu corpo não está bem com a sua mente, haverá problemas. Por exemplo, se a sua mente está com algum tipo de transtorno, o seu corpo vai sofrer por isso. O seu corpo vai sentir isso. Eu costumo dizer que quando a mente não está bem, o corpo fala. Quando você está com uma ansiedade, você sente dor de cabeça. Você sente agitação, você sente nervosismo. Quando você está iniciando uma depressão, você começa a desenvolver dores psicossomáticas, como fibromialgia, dores sem explicação no corpo, às vezes inchaço, musculatura. Por quê? Porque a sua mente e o seu corpo, ele tem que ter o equilíbrio. E é um só. Corpo e mente. Francisco, existe assim como identificar realmente essa questão que você falou aí de se a mente está sendo afetada ou o corpo está sendo afetado? Existe assim algo que passe para dê um sinal para que a pessoa tenha uma ideia? Muito embora eu tenho certeza que é complicado, porque às vezes falta o conhecimento, né? Como você falou bem aí. Sim. Mas é muito fácil identificar. Primeiro lugar, depende da pessoa em si. Por exemplo, você está no seu trabalho. No seu trabalho, alguém não gosta de você. Começa aqueles maltratos, falatórios, uma coisa e outra. Você começa psicologicamente a ficar afetado. Logo, você se desgosta do seu trabalho. Então, você começa, hoje, amanhece com dor de cabeça para não ir trabalhar. É um sintoma. Por quê? Porque você não se sente bem mais naquele lugar. Hoje, você amanhece com a dor na perna, do nada. Você não caiu, você não se machucou, mas você está com a dor na perna, você não consegue levantar.
É um sintoma que a sua mente não está bem. E não está bem por quê? Porque aquele lugar não mais está sendo saudável. Então, assim, a mente, ela costuma mandar um sinal para o corpo. E o corpo fala, se eu estou com febre, alguma coisa no meu corpo está errada, não é assim? Então, a mente, se a minha mente está ruim e eu tenho uma dor, e eu vou ao médico e o médico não diagnostica essa dor de nada, de onde vem esse problema? Da mente. Entendeu? Então, assim, é o principal ponto de identificar, é você olhar, assim, para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas pensam que é difícil, mas não, é apenas um pouquinho de falta de conhecimento. Porque a primeira coisa é observar ao seu redor. O que está de errado ao seu redor? É o primeiro ponto. Eu tô aqui, eu estou super bem. Mas se eu começasse a sentir alguma coisa, a minha mente não estaria bem. Por quê? Porque eu não saí doente. Então, seria algum sintomas mental. A angústia é um sintoma mental, não é um sintoma do corpo. Qual é o médico que diagnostica a dor da angústia? Qual é o exame que mostra que você tem a dor da angústia? Não tem nenhum exame. A fibromialgia é um sintoma mental. Qual é o diagnóstico de uma fibromialgia através de um exame? Nenhum, não existe. Eu tive. Eu fiquei 90 dias em cima de uma cama. Ninguém conseguia achar nenhum tipo de exame, fiz todo tipo. Porque era mental, não era corporal. Então, esse é um sintoma. Quando você começa a sentir dores que não tem diagnóstico, o sintoma está na mente. A relação está na mente. Então, é fácil observar. Eu acho que é um assunto muito amplo, né? Essa questão da mente. Desejar aqui boa noite aqui a Walter, Geraldo, Solange, Arnaldo, Geraldo novamente. E dizer assim que vocês que nos assistem também, vocês podem contribuir com o podcast Análise do Sem Nome. Você deixa um joinha, você compartilhe porque sempre buscamos trazer pautas interessantes a toda a sociedade, a todas as pessoas. Você pode compartilhar com um amigo, com um parente, você pode se inscrever no canal, e tudo isso você estará dando uma forcinha aqui, o podcast Análise Sem Nome. Francisca, Cícera, aliás, qual a relação entre corpo, a mente, aí já vamos entrar em outros dois, o espírito e a alma. Qual a relação entre... Relação corpo, mente, espírito e alma. Eu costumo dizer que esta união é uma união. Corpo, mente e alma e espírito têm que estar juntos, sempre sãs, claro. Quando eu quero falar sobre a relação desses sentimentos, dessa sensação e desse espírito, eu busco analisar a pessoa em si, para mim poder entender o quadro, né? A relação desses quatro, eu costumo dizer que a partir do momento que você nasce, que você é gerado, né, na verdade, não é nem no nascimento, é na geração. Você ali, você recebeu, a primeira coisa que você recebe é um espírito. Você não tem um corpo. Veio o sêmen, já ali, né, fecunda, ali você tem um espírito. A partir daquele momento que você é fecundado, você começa a gerar um corpo. Aí, quando você nasce, aí você vem com a sua alma, que a sua alma é o sopro de vida, quando você chora. E a sua mente é aquilo que vai ser desenvolvido até os seus 7 anos de idade. Porque tudo que você desenvolve na sua vida, ele é gerado até 7 anos de idade. Depois de 7 anos de idade, a sua mente está formada. Se você aprendeu coisas boas até os 7 anos de idade, se você foi bem formado, se foi bem iniciado, você vai ter essa sequência. Tem como você mudar isso? Tem. Há aprendizado, ensinamentos depois de tudo isso. Mas assim, as sequelas são grandes para crianças que têm grandes traumas. As sequelas são grandes. Por quê? A relação corpo, mente e espírito, alma, ela tem que ser iniciada desde o momento da sua própria fecundação.
Se você tem pais, muitos típicos religiosos, burocráticos, sei lá, várias coisas. Se você tem um pai muito complicado, uma mãe muito complicada, então a sua formação para poder você se relacionar com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma e o seu espírito vai ser complicada. Porque se eu tenho um pai, digamos assim, umbandista, uma mãe evangélica, como que eu vou entender se um fala uma língua, outro fala outra? Né? Então, assim, fica complicado do seu desenvolvimento você ter uma relação boa entre corpo, mente, espírito e alma. Então, essa relação, ela tem que ser desde o ventre, desde a tua geração. Ou seja, muito complicado, porque é difícil você encontrar alguém que veio de uma junção, relação entre corpo, mente e alma tão perfeito, né? É quase impossível, digamos assim. Existem pessoas, sim. Existem pessoas que vêm completamente ascensionadas espiritualmente, que tem uma relação perfeita entre corpo, mente e alma, né? Eles conseguem se desenvolver, ter compreensão, ter entendimento. Mas, assim, o complicado é quando você é disperso de tudo isso. Quando você não tem essa base, você é disperso. Quando você busca o conhecimento, você se desperta. Aí você une corpo, mente, espírito e alma. Então, essa relação, ela tem que ter base na sua vida através de seu ensinamento, da sua família, do seu lugar onde você vive, da relação com que você tem com as pessoas. Então, se você convive em bons lugares, em lugares que tenha bons ensinamentos, você vai ter uma relação ótima entre corpo, mente, espírito e alma. Agora, se você vive em lugares conturbados, que não te traz muita coisa boa, aí essa relação vai ser difícil. Por quê? Porque o seu corpo vai estar de um jeito, sua alma vai estar de outro, seu espírito nem se fala, e aí fica difícil. Aí é onde cresce. Hoje em dia, por exemplo, está acontecendo demais. Jovens se matando, né? Que a gente tá vendo muito isso aí, são os adolescentes se matando por besteira. Esses jogos insuportáveis da internet que tá levando os jovens a fazer coisas muito erradas, complicadas. Esses homicídios absurdos, as chacinas. Por quê? Porque o nosso povo está disperso. Eles não estão com essa união corpo, mente e alma. Então, quando você não tem união corpo, mente e alma, quando você não se relaciona com isso, o seu corpo vai ser uma coisa, a sua mente vai ser outra, o seu espírito vai ser outra, e você vai ter uma mente completamente poluída. E sem contar que nós ainda temos as interferências espirituais, que acaba com tudo. Por exemplo, eu tenho uma mente que absorve. Eu absorvo as coisas. Se eu chegar num lugar que estiver pesado, eu saio pesada, sendo que eu sei me cuidar, tá tudo certo. Mas e se eu não soubesse? Né? Aí seria difícil. Então, assim, quando você tem essa relação e esse conhecimento, vai bem. Mas quando você não tem, é o que acontece exatamente o que nós estamos vendo nos tempos de hoje. Muitos crimes, muita chacina, muita gente se matando sem razão, sem motivo, muitos jovens fazem coisas absurdas. Essas criaturas que agora veio, essas histórias dos bebês reborns, isso é falta de psicológico, gente. A história do povo competir entre uma criança e um cachorro. Eu prefiro adotar um cachorro do que um bebê no orfanato? Isso é normal? Não é. Você tocou num ponto aí que, eu pensando aqui, infelizmente, o ser humano, ou a grande maioria esmagadora, não para pensar ou adquirir esse conhecimento. Exatamente. E por exemplo, eu particularmente, como eu me incluo nessa grande maioria, a gente tem
essa falta de conhecimento de certos funcionamentos, porque assim, geralmente nós vemos uma coisa, mas não identificamos o que causa. Qual é a causa daquela coisa. E como você está passando aí, eu acho, como você bem falou assim, temos que conhecer mais a nossa capacidade. Exatamente. Embora o homem busque essa parte na parte religiosa, questão do espírito e da alma, mas ele não, às vezes não se aprofunda na questão da mente e do corpo. Aí você unificar as 4 partes. Exatamente. Porque assim, o que é a falha do homem? Quando ele se foca dentro de uma religião, ele só quer saber da questão da religião em si. Ou seja, se eu estou dentro de uma religião que tem muitas regras, por exemplo, não posso fazer uma massagem, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso isso, então são muitas proibições. Ou seja, eu tenho que focar somente no que eles permitem. Eu estou nesse segmento, então esse segmento permite isso, então eu só vou focar nisso. Então você está deixando de unificar o seu corpo, a sua mente e a sua alma e o seu espírito. Simples. Só que eu lhe digo uma coisa, você está fazendo completamente errado. Por quê? Porque se eu cuido do corpo e eu não cuido do espírito, eu vou ter um corpo grande, forte. Digamos, se eu faço academia, mas eu não cuido do meu espírito, da minha alma, eu vou ter um corpo bonito, né? Mas a minha mente, o meu espiritual, o meu intelectual, quando eu abrir a boca, vazio. Não tem conteúdo. Não é certo? Se eu cuido da minha mente, eu foco no meu espiritual, eu cuido da minha mente, mas eu esqueço do meu corpo. De repente, eu tô doente. Porque eu tô deixando de cuidar do corpo. A mente não supre as necessidades do corpo se você não tiver tudo junto. Então, por isso que muita gente... mas eu sou tão religioso, por que eu tô com câncer? Você já prestou atenção o que foi que você guardou? Porque religião não é sinal de que você não vai odiar, de que você não vai ter mágoa, de que você vai perdoar tudo que te acontece. Câncer é mágoa, é ódio, é raiva, é rancor, ressentimento. Mas o fulano é religioso? Sim, mas tu anda no coração dele. Tu sabe o sentimento dele? Às vezes ele guarda. E é o mal. O que você guarda, que ninguém sabe, é onde que te adoece. Isso aí é o ser humano e suas imperfeições. Exatamente. Porque, essa questão da imperfeição humana, ela é tão grande, a imperfeição, porque é justamente a coisa. Ele busca uma coisa, mas esquece o todo. Todo. Que exatamente. Não há condições de você estar bem se sua mente não estiver bem. Não há condições de você ter uma mente boa se seu espírito e alma também não estiver focado na base. A base, eu costumo dizer que a sua base é o corpo. Tudo começa quando você recebe seu corpo. Você foi inseminado, tá ali. Começa a gerar um corpo. Naquele momento, o seu espírito já vive. Porque a Bíblia ela é muito clara nessa área. E assim, ela fala, antes que você fosse gerado, eu já tinha sonhado contigo. Então, assim, dá para saber que o nosso espírito é muito antigo, né? Nosso espírito é antigo. Deus já sonhou com nós. Então, assim, o que acontece? O meu espírito, ele já tá ali. Aí começa a ser gerado um corpo. Aquele corpo nasce. Começa a ser criada a mente. E aquela mente é o que vai ter que acoplar tudo. O corpo, a mente, o espírito e a alma. E é muito complicado, porque se você nascer em uma família quase perfeita, pode ser que você tenha tudo certinho. Mas assim... Mas é muito difícil. É difícil até você imaginar o que seria uma família perfeita. Perfeita, porque não tem como você imaginar. Ó, por exemplo, você nasce em uma família que a sua mãe te ama. Meu pai me doou na hora que eu nasci, porque eu era mulher. Ele achava que não era
digno dele ter uma filha mulher como primeira filha. Aí já é um trauma, né? O bebê acabou de nascer, ele foi doado. Isso é um trauma para a vida toda. Porque quando você cresce, você fala, nossa, mas meu pai não me amava? Aí vem os dilemas. Eu passei por muitos dilemas. Por muitos, até chegar ao meu autoconhecimento. Muitas guerras psicológicas, muitas guerras dentro de mim, até chegar ao ponto de eu descer para o fundo do poço. Por causa da minha mente. Eu tive que ir aos 36 anos no fundo do poço. Ou seja, eu entrei numa depressão profunda, porque eu amava. Presta atenção como tem a ver o que eu vou lhe dizer agora. O meu pai me rejeitou, certo? Eu amei um homem que me rejeitou a vida toda. Eu amava, eu era louca por ele. Porque eu era louca pelo amor de quem? Do meu pai. É simples. Aquilo que você mais tem é o que você mais procura. Quando eu descobri que eu estava realmente no fundo do poço, quando eu vi eu dentro de uma sala de um psicólogo, de um psiquiatra, e ele dizer assim para minha mãe, não tem cura. Pode arrumar. Se a senhora quiser, como lá é um interior onde eu estava, tem uns lugarzinhos, né? Onde bota as pessoas que não têm mais capacidade mental. Se a senhora quiser, a gente ajeita um lugarzinho para ela. E aquilo doeu muito na minha mãe. Em mim não, porque eu não tinha consciência. Eu estava numa depressão profunda. Eu tomava 8 medicações por dia. Eu não sabia nem do que ele estava falando. Mas a minha mãe chorava tanto, que aquilo me despertou alguma coisa. Naquele momento. E naquele momento, eu olhei assim e eu falei, essa não sou eu. Porque todo mundo falava quem eu era. Era uma mulher inteligente, era uma mulher que tinha isso, era uma mulher que tinha aquilo. Como que essa mulher tá assim? Por que essa mulher tá assim? E eu comecei a buscar aquela mulher que o povo falava. Porque eu não me lembrava, eu perdi a memória. Eu tive uma fuga psicológica. E essa fuga psicológica, eu esqueci até minhas filhas. Eu não lembrava de ninguém, nem da minha família. Eu só me lembrava do quadro onde tinha acontecido na minha vida uma parte que eu fui muito feliz, que era os meus 15 anos. Eu só me lembrava disso. Nada mais. Eu tinha 36 anos. Eu fiquei 7 anos no escuro, no fundo do poço. Até começar a buscar autoconhecimento, até encontrar o que eu queria. E do nada, do dia pra noite, eu lembrei de tudo. Francisca, eu tô lendo aqui uma Francisca aqui, eu tô sempre, desculpe aí atrapalhando. É o seguinte, Cícera, essa questão da depressão, a terapia, ou as terapias, qual seria a terapia mais apropriada no tratamento da questão da depressão? A gente sabe que tem a questão dos níveis, digamos o seguinte, a depressão que já chegou no nível máximo, que precisa da medicação. E tem até a depressão que está talvez no estágio, não sei se eu estou... No primeiro estágio, que a pessoa só sente angústia, tristeza. Que acho que um psicólogo trata essa parte. E a terapia entraria em que local exato, assim, que as terapias funcionariam como tratamento? Posso começar pelo meu caso. Por exemplo, a terapia, ela tem várias. Existem vários tipos de terapia. Para a gente tratar uma pessoa apenas desanimada, com desânimos, a gente basta incentivar ela com autoconhecimento. Eu aprendi, dentro da terapia, eu estudei, que o psicólogo, o psiquiatra, ele não trata depressão. Eu tive como prova, o meu psicólogo, meu psiquiatra não tratou minha depressão. Ele me medicou e ele me automedicou e ele me deixou dopada, dormia dia e noite. Por quê? Era pra mim ficar calma. Era essa a palavra dele. Nós vamos mantê-la calma, mãe. Para que ela não possa fazer nada contra si próprio. Isso não é cura. Ou seja, uma pessoa toma remédio de manhã, toma remédio de noite, toma remédio de meio-dia, toma remédio de tarde, toma remédio toda hora. Aonde é que ela vai se curar? Se ela tá tendo uma fuga fora do mundo. Ela não consegue refletir, raciocinar. Entendeu? Então, quando eu ouvi essa conversa da minha mãe com a minha psiquiatra,
Assim, foi como se algo despertasse em mim. Aí eu recebi um convite, que eu costumo dizer que a primeira coisa que vai te ajudar a sair do fundo do poço é você compreender que você tá nele. E não tem pra onde você sair mais. Você chegou ao fim. Ali, ou você fica pra sempre, ou você aceita, ou você luta pra você voltar. Porque pra lá, pra descer, não tem mais, é fundo. Só que aí o que aconteceu? Eu recebi um convite, e esse convite foi sobre a espiritualidade. A primeira coisa que um ser humano que está em depressão não significa que ele não tenha Deus. Porque eu tinha autoconhecimento demais. Eu tinha participado de igreja católica, de igreja evangélica, de tudo quanto era igreja. Então, eu tinha muito conhecimento sobre Deus, né? E por que eu estava em depressão? Qual era a razão? Entendeu? Então, assim, não é falta de Deus, como o povo costuma dizer, não é preguiça, não é safadeza, como eu levei muito desses nomes, que era muita enrolação, porque eu não queria trabalhar, sendo que eu tinha trabalhado a minha vida toda, como que eu não gostava de trabalhar? Entendeu? Então, assim, a primeira base é você começar a ter entendimento. Eu já tinha conhecimento de Deus. Então, eu me forcei a ir buscar mais sobre ele. Então, eu fui a fundo. Eu fui procurar entender o que significava fundo do poço, né? Eu fui buscar entender o que significa o fundo do poço. Então, eu fui. Quando eu percebi que eu estava ali procurando ajuda, eu comecei a estudar. A melhor coisa para você curar uma mente é conhecimento. Não se cura se você não tiver conhecimento. Não se cura. Porque eu comecei a estudar. Eu estudei 1 ano e meio escondido, sem ninguém saber. Pegava o celularzinho, tinha a internet na casa que eu morava, né? E eu começava a estudava de noite. De noite. Ninguém sabia que eu estava estudando. E aquilo foi clareando. E eu peguei, eu não dou esse conselho para ninguém, mas eu fiz isso. Quando eu percebi que eu estava melhorando, eu simplesmente fui escondendo toda a medicação. Porque eu percebia que eu ficava dopada quando eu tomava. Então eu fui, eu mesmo, desmamando. Mas também não fiz isso de uma vez. Eu tirei um, percebi que eu fiquei bem. Tirei outro, percebi que eu fiquei bem. Dentro de 1 ano eu não tomava mais nenhum. E ninguém sabia. Ninguém. Quando descobriram que eu não estava tomando a medicação, é porque endoidou de vez. Não, eu tinha ficado boa. Eu não tinha endoidado. Pelo contrário, eu tinha ficado boa. Entendeu? Então, assim, é conhecimento. Não tem como você ficar bom. Não tem como você se curar de uma coisa que não é corpo. Não é corpo. Depressão, ela não é uma doença que você tem, a não ser que seja aquela que é o gene, né? Que vem de não sei das quantas. Não. Mas aí, aquela depressão que você adquire por coisas que te acontecem no decorrer da tua vida, ela precisa de cura. Mas ela precisa também de conhecimento. Quando você começa a movimentar a sua mente, primeiro, quando eu descobri mesmo, eu comecei a autoajuda, a primeira autoajuda que eu busquei foi a espiritualidade. Na espiritualidade, quando chegava na mesa dos guias, eles falavam, você vai se curar, mas você vai se curar se você ajudar. Então, para você receber algo, você tem que fazer algo. Então, eu comecei. E do nada, eu comecei também a cuidar das pessoas. Então, eu cuidava de uma pessoa que ficava boa e eu recebia em dobro. Que era a minha própria cura. E isso é automático. Comigo foi automático. E eu já vi várias pessoas falar sobre isso. Assim, eu tenho. Daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto aqui, mas tem uma pergunta aqui do Geraldo Barroso. Pergunta: o que você pode falar sobre ansiedade? Ansiedade é a questão de você sofrer pelo futuro, né? Quando eu tô ansioso, eu tô sofrendo por algo que não aconteceu. Quando eu tô depressiva, eu sofro por algo que já passou. Depressão é passado. Eu sofro por o que eu não tive, eu sofro por o que eu queria. A depressão é isso.
A ansiedade eu sofro porque eu quero aquele cargo, mas eu não sei como que eu vou chegar lá, então eu começo a ficar ansioso, eu começo a trabalhar sobre isso, mas eu não consigo objetivos para alcançar o que eu quero e eu começo a ter ansiedade. E a ansiedade, ela começa a trazer sintomas no teu corpo, como dores, né? Cansaço mental, como falta de sono. Isso tudo é ansiedade, mas a ansiedade, ela é sobre o teu futuro. Ou seja, todo ansioso, ele sofre por algo que ainda não foi feito, que ele ainda planeja, que ele sonha. Eu não tenho uma casa, por exemplo. Mas porque eu não tenho casa própria, eu vou sofrer? Não. Eu vou trabalhar, né? Até conseguir. Entendeu? Então, assim, quando eu estudava, eu nunca tive, assim, questão de ansiedade. Eu nunca tive, porque eu nunca sofri por algo que eu não tenho. Pelo contrário, eu sempre fiz por onde eu consegui. Eu nunca tive a oportunidade de estudar como as crianças de hoje. Bem pequenininha. Nunca tive essa oportunidade, meu pai não queria. De jeito nenhum. Aí chegou um tempo que eu era louca pra estudar e ele não queria de jeito nenhum, ele não permitia. Aí a gente foi morar num sítio onde o dono desse sítio era um instrutor, uma pessoa que cuidava de crianças, era da vária da adolescência, da infância. Aí perguntou pra meu pai, assim, todo mundo assim, né? Ele chegou e disse assim, essas meninas suas já estudam, seu João? Aí ele, não tem pra quê? Aí ele foi e sentou com ele e começou a conversar. É assim, 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 o senhor tem que botar elas pra estudar. Só que eu não tinha mais idade pra entrar numa alfabetização. Minha mãe foi buscar a escola, tudo, não tinha. Aí tinha que ser pago. Aí o que aconteceu? Ele não queria, de forma nenhuma. Sabe o que minha mãe fez? Eu costumo dizer que tudo que eu sei hoje eu devo a essa mulher. Essa é a mulher da minha vida. Por quê? Ela tirava, ou seja, subtraía o dinheiro que ele dava para ela fazer uma feira. Ela tirava, toda semana, ela tirava alguma coisa e guardava. Quando ela teve uma mensalidade para me pagar algo particular para começar a ler, aí ela foi lá e pagou uma professora particular. Então, assim, se não fosse por ela, eu nunca teria aprendido a ler. Porque ela fazia isso. Ela tirava escondido dele, né? Porque ela não trabalhava. Então, ela pegava aquele dinheirinho ali, escondia. Toda semana ela fazia isso. Toda semana ele dava o dinheiro da feira. Ela fazia a feira. E ela fez isso. Quando ela conseguiu pagar, eu comecei a estudar com 90 dias. A professora chegou para ela e disse assim, eu nunca vi, na minha vida, a sua filha, ela ler melhor do que eu. Aí bota ela na escola. Aí minha mãe foi procurar a escola disse assim, mas como é que a gente vai fazer? Ela não tem um documento que prova que ela sabe ler. Aí procurou a Secretaria da Educação na época, aí fizeram uma prova. Se eu passasse nessa prova, eu ia para a primeira série. Fizeram uma prova. Eu passei. Cheguei na sala de aula, a professora disse, não, essa menina não pode ficar aqui. Ela sabe ler e escrever mais que os alunos tudinho. Os alunos estão sendo alfabetizados, ela já sabe. Dentro de 90 dias eu aprendi coisas que nem eu mesmo consigo explicar hoje, como adulta. Aí eu tinha meus 11 anos, por aí, 10 para 11 anos. Aí cheguei, fizeram outra prova. Eu fui para o segundo ano. Eu estudei 6 meses no segundo ano, me colocaram no terceiro ano. Então eu praticamente não fiz nada de alfabetização, somente os 90 dias eu fui para o terceiro ano. E de lá para cá eu nunca tirei uma nota baixa. Nunca fui reprovada. Nunca fiquei em recuperação. E tudo que eu quero, em questão de estudo, eu consigo. Não tenho dificuldade. Por isso que eu digo, o conhecimento, ele é a cura. Quando eu me vi no fundo do poço, o que aconteceu? Eu busquei o quê? Conhecimento. E foi isso que me curou. E o que traz a ansiedade para uma pessoa que sofre pelo futuro? O excesso de pensamento. Ela pensa demais, então para que ela tenha um autocontrole, ela precisa de estudo. Ou seja, mas eu já tenho 50 anos, mas eu já... E desde quando tem idade para se estudar? Desde quando tem idade para você se fortalecer mentalmente, para você se conhecer, para você ter autoconhecimento? Porque não é obrigado eu pegar um livro para estudar só
sobre trabalho, sobre isso. Não, eu posso buscar um autoconhecimento para evoluir a minha mente. Se eu já tenho um bom trabalho, eu preciso de evoluir só a mente. Então, assim, o sofrimento da ansiedade é pelo futuro. Quando você sofre pelo futuro, você é ansioso. Voltando àquela parte da espiritualidade. Quando você fala em espiritualidade, você destaca a questão da religiosidade, porque muito se entende o seguinte, que às vezes fala-se em espiritualidade, mas associada à religião. É possível ter espiritualidade sem religião? Sim, eu não tenho nenhuma religião. Eu trabalho a minha espiritualidade. Como eu falei no início, eu já fui católica, eu já fui evangélica, eu já fui umbanda. Eu sou de nascença xamanismo, porque minha família tem sangue dos índios, né? Então, assim, e eu não sigo nenhuma delas. Quando eu percebi o que me fazia mal, então eu busquei autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu passei por tudo e por todas as religiões, e delas eu tiro tudo que é bom. O que não me serve, eu deixo lá. Quando eu quero ir para a igreja católica, eu vou para a igreja católica. Sem nenhum problema. Quando eu quero ir na Umbanda, eu vou visitar um terreiro. Não tenho nenhum problema em entrar no terreiro. Se for para mim ir num lugar onde tem os índios, eu vou também. Nada contra. Porque eu sou espiritualista. Não espírita. Não espírita, exatamente. Porque já tem até a questão do espiritismo. Espiritismo. Exatamente, eu sou espiritualista. A espiritualista, ela busca o autoconhecimento, ela centra somente em Deus. Tem as pessoas que trabalharam para o bem maior de tudo, que foi Deus que denominou. Tem os profetas, tem os padres que são chamados, tem as pessoas que trabalham. Sim, como eu. Ou seja, Jesus desceu, Jesus Cristo, ele era um espiritualista. Qual é a parte bíblica que diz na Bíblia que Jesus era católico? Que diz que ele era evangélico? Que diz que ele era umbandista? Ou espírita? Nenhuma. Ele veio para pregar a palavra. Eu estou aqui para falar sobre Deus. Se você quiser sentar para conversar sobre Deus, nós vamos conversar sobre Deus. Sem nenhum problema. Agora, eu não vou perder meu tempo brigando com um, com o outro, porque religião é isso, a religião do fulano é aquilo, ou porque isso. Não. Se a religião fosse boa, ela estava dentro da igreja. Não a placa do lado de fora. Entendeu? Então, assim, e todos que queira ter um pouco de paz espiritual, devia ter esse autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu entendo que todas as religiões mundial estão em foco de uma única pessoa, Deus, pra que a briga? Pra que essa desunião? Pra que essa questão? Sendo que o foco é uma salvação. Então, pra mim, o foco é eu ajudar o próximo. Se eu puder, dar um prato de comida a quem tá com fome. Se eu puder, ajudar uma criança. Como eu sou terapeuta, quando uma pessoa não tem condições, se eu puder fazer uma sessão, faço. Gratuita, não tem problema. Dar um desconto para uma pessoa que não tem condições de pagar o valor que eu cobro. Porque eu não cobro baratinho. Porque eu sei o que eu estudei. Eu sei de onde eu saí para chegar onde eu tô hoje. Então eu não vou mentir. Eu não cobro uma massagem por R$100. Por que eu vou fazer isso? Se eu sei o tanto que eu sofri para poder estudar. Entendeu? Então, assim, aí eu dou uma massagem. Se eu ver que a pessoa não tem condições, eu dou. Simples. Porque eu sei que eu tô fazendo bem, sem olhar a quem. Foi isso que Jesus ensinou. Entendeu? Então, quando o foco está em amar o próximo como a ti mesmo,
Aí você começa a entender o sentido da espiritualidade. Porque Deus, ele é uma energia. Não existe em lugar nenhum quem viu Deus. Viu Deus, Moisés viu Deus no formato do fogo ardendo sobre uma sarça. Viu Deus como um vento. Viu Deus como a chuva. Viu Deus de todas as formas, mas nunca viu Deus como pessoa. Então, se Deus é energia, ele está em todo lugar. Para que essa guerra? Tocando, você então, vou aproveitar esse gancho aí, falando sobre energia, né? Eu conheço pessoas que, acho que eu não lembro bem qual o tema, né? Mas que essa pessoa, ela também trabalha na mesma área que você, né? E Sei. ela, por exemplo, essa pessoa, ela tinha um sistema de vida, mas após ela fazer essas formações, esse autoconhecimento, ela consegue dizer que evitar certas coisas porque sente que é uma energia negativa. Aí eu queria entender essa parte, porque eu não vou dizer, né, muita questão de ser leigo, que também sou, mas assim, eu não acredito muito, né? Talvez seja por falta de conhecimento, Sim, eu não com vou certeza. dizer nada, Sim. né? Mas assim, eu também, quando eu assim falo não acreditar, eu acho que 99% da população mundial talvez siga nesse mesmo pensamento, não acreditar nessa forma, mas que seria positivo que passássemos a pensar diferente. Bom, na questão, né, das energias, né? As energias, eu costumo relacionar energias a partir do momento que você começa a ter um conhecimento sobre espiritualidade. Quando você estuda um pouco a Bíblia, você começa a perceber que tudo nos Antigos Testamentos, principalmente, eles eram levados mais pelo lado carne. Pessoas, erros, pecado, apredejamento, essas coisas, certo? Aí veio Jesus e começou a pregar diferente. Jesus, ele pregava Deus, ele pregava a palavra, ele expulsava demônios que ninguém via, em pessoas que eram tidas como loucas, que ficavam sãs, pessoas que eram tidas como cegas, que enxergava, pessoas aleijadas, que ficavam curadas. Então, ele trabalhava com energia. Certo? Porque em nenhum momento ali se escuta falar e se lê dentro da Bíblia que ele tinha um hospital, que ele tinha algo assim, né? Era só com a imposição de mãos. Ele trabalhava só com energia. E ele sempre focava no Pai. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, quando você começa a ter esse autoconhecimento da questão da principal energia, que é Deus, ou seja, para muitos é Deus, para outros é Oxalá, para outros é Javé, Jefé, são vários nomes, que é uma pessoa só, mas são várias religiões, né? Então, assim, quando você começa a focar no ponto principal, que é Deus, você começa a entender. Porque Deus, tá lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos, olha para a terra e vê ela escura e vazia. Nossa terra já existia, mas não tinha nada. Aí o que ele diz? Faça-se a luz. Mas ele foi fazer postes de energia? Não, ele manou energia. Faça-se a luz. Aí ele olha, tinha luz já, né? Aí ele achou que era bom, abençoou. Depois ele olhou, mas ele viu que continuou vazia. Tinha luz, mas estava vazia. Então, dividiu-se as terras, água. Criou terra, céu, né? E água. Ele olhou e viu que era bom. Só que, se Deus não era um ser humano, se Deus não era uma carne, se ele era só
uma energia, então ele estava fazendo tudo através das energias. E quando você começa a focar no seu estudo, na parte principal, por Deus, você começa a entender isso. Por isso, como você mesmo disse aí, que tem pessoas que falam, eu vou fazer isso e eu sinto que não é bom. Eu também digo. Existem coisas que a gente vai fazer, que eu vou fazer, que eu chego, e eu olho assim, eu não sinto que é bom. Eu não vou fazer isso. E eu não faço. E pouco tempo depois eu sei que aquilo ali era ruim, porque acontece alguma coisa e mostra que era ruim. Entendeu? Então, assim, pessoas que eu sinto a energia de, meu Deus, essa pessoa me sufoca, não sei o quê. E eu me afasto e depois eu vejo, nossa, essa pessoa fez isso. Nossa, era mesmo, tá vendo? Por isso que eu senti aquilo. Então, assim, você precisa de conhecimento, autoconhecimento, para poder você começar a sentir e entender. Não é impossível para ninguém. Não é impossível, porque você precisa buscar primeiro o conhecimento da energia principal, que é Deus. Quando você começa a estudar e você vê que Deus, ele fez tudo através da energia, aí vem a última parte da criação, ele fez quem? O homem, né? Aí diz que o Deus desceu à terra, olhou para o barro, olhou para todos os animais, viu que tudo era bom e abençoou. Aí ele pensou, como que os animais vão sobreviver se ninguém comanda? Animais não têm, né? Um comando. Aí ele disse, então criarei o homem para que ele domine sobre a terra. Mas a palavra diz que ele juntou o barro. Por quê? Porque ele é uma energia. Certo? Quando ele junta o barro, que ele desenha o homem, a palavra diz o quê? Que ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu sou a imagem de Deus. Então, se eu sou a imagem de Deus, preste bem atenção, não estou querendo ser hipócrita. Mas se Deus me fez a imagem e semelhança dele, eu tenho todo o poder que o filho dele teve. Eu tenho o poder de cura. Eu só preciso estudar para isso, desenvolver. Eu tenho o poder de fazer a minha vida acontecer, co-criar. Porque eu sou filho do Criador. Então, automaticamente, eu sou co-criadora de tudo que eu quiser. Não é à toa que um homem se torna um cientista. Porque ele tem a mesma inteligência de seu pai. Quem é seu pai? Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é o dono do ouro e da prata, então ele fez nós para quê? Para pedir esmola? Não. Só que nós não buscamos essa consciência. E quando tem vez que a gente percebe isso, já como ditado, no finzinho da vida. Não tem mais tempo de co-criar. Eu volto já a esse assunto aqui, mas eu quero passar um questionamento aqui da Jennifer Oliveira. Muitas pessoas já pediram ajuda espiritual? A mim? Sim. Muitas. Assim, eu morei numa cidade, quando eu iniciei, eu comecei, assim, a minha espiritualidade, eu comecei, como eu falei no início, ajudando, né? Então, eu rezava nas pessoas. Hoje, eu posso até rezar, mas assim, eu não tenho mais esse hábito. Eu rezava nas pessoas. O que aconteceu? Começou a chegar gente, muita gente, e eu acordava de manhã, tinha que rezar o dia todinho, e eu tava ficando sufocada. E eu olhei assim, eu falei assim, gente, eu tenho que sair dessa cidade. Porque eu tô ficando sufocada. Sabe, as pessoas iam atrás de mim, as pessoas diziam que estavam sendo curadas por aquela fé que eu tinha, por aquela fé que ela tinha, porque eu buscava pedir, né, a Deus. Aí chegou um tempo que eu falei assim, não, mas eu não quero isso pra mim, eu quero algo diferente. Foi quando eu optei por seguir a terapia, porque eu poderia ajudar sem estar com aquela multidão atrás de mim, me sufocando, porque eu tava ficando sufocada. Não que era ruim, não, eu fazia o bem, sem olhar a quem, claro. Só que assim, chega um momento que você fica muito cansado. Chega um momento que você sufoca. Porque é muita gente. E se você for lá na cidade, tem pessoas que só em falar meu nome. Cecinha! Nossa! Onde é que ela tá? Porque, assim, realmente, pessoas realmente, por milagre divino, não meu. Eu só pedia.
por elas. Assim como Jesus, quando curava, pedia por eles, que estavam sendo curados. E isso, sim, muita gente me pediu ajuda, muita gente ficou boa, muita gente tinha depressão, ficou boa. Como eu. Eu sou o exemplo vivo, eu tenho carta escrita da minha psiquiatra. Carta de louca. Ali, pra mim fazer a aposentadoria. Eu disse, eu não vou me aposentar como louca, eu não sou louca. Entendeu? Eu tenho essa carta até hoje. Eu digo, eu não jogo fora. Não sei quantas receitas que eu tenho que foi dos medicações que eu tomei. Eu não dou fim, porque não posso dar fim. É um testemunho. Entendeu? Então, assim, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente ao meu redor, porque eu realmente, eu busquei de verdade. Eu busquei conhecimento de verdade. E eu precisava daquele conhecimento. Eu não podia acabar dentro do manicômio aos 36 anos. Jamais. Entendeu? Então, assim, realmente, e sim, muita gente já me pediu ajuda. Muita gente me pede ajuda. Em todas as áreas. Por exemplo, na terapia espiritual, por exemplo, na terapia tântrica, faço muita ajuda, principalmente mulheres que sofreram abuso. Principalmente com mulheres que sofreram abuso, porque as pessoas acham que as terapias, ela tem focos diferentes. Eu sou terapeuta e eu recebo absurdos de perguntas, principalmente da área masculina, não generalizando, claro, né? Tem as pessoas que têm o conhecimento também e sabem que são terapias boas, mas tem pessoas que acham que terapia tântrica é prostituição. E não é. Terapia tântrica, ela é uma cura. A terapia tântrica, ela cura corpo, mente, espírito e alma. Se você fizer uma terapia completa. Da mente ao corpo, ao espírito e à tua alma. Do autoconhecimento. Cícera, voltando aqui à questão de Deus e energia, né? Eu, assim, até mesmo por uma perspectiva diferente, porque, como você colocou, na religião, eles não defendem, não demonstram Deus e energia. Exatamente. E você falou aí nessa questão Deus, energia, e achei até interessante, assim, como você coloca, que todos nós, através do autoconhecimento, poderemos ter ou fazer algo semelhante ao que Cristo fez. Sim. Não ser igual, mas fazer aquele semelhante no sentido de fazer o bem. O bem, isso. Né? No sentido de fazer o bem. E, infelizmente, hoje, as pessoas dentro... Eu não vou discriminar qual igreja ou qual religião. Generalizar. Não, assim, porque todas têm lá qualidades e defeitos. Sim. Mas, assim, as pessoas buscam a salvação dentro da igreja. Entendeu? Mas, porém... nem sempre da maneira correta, ou quando chega dentro é uma coisa e fora se faz outra coisa. É a questão de você buscar o certo, mas fazer tudo errado. Tudo errado. As terapias, nesse sentido de energia, você fala, é preciso ter o autoconhecimento para se chegar a essa questão de diferenciar a questão, a gente sente que é uma energia positiva ou que é uma negativa. A gente sente, porque a gente, como você bem falou, é impossível que alguém, chegar num lugar, ele acaba se sentindo mal, tem alguma coisa errada. Mas, assim, tem alguma fórmula para que as pessoas adquirem essa questão do autoconhecimento sem que ele busque, ou seria o autoconhecimento vir de maneira natural na vida da pessoa? Assim, autoconhecimento não é milagre. Em primeiro lugar, não é milagre. É esforço, é estudo, é pesquisa. Autoconhecimento é você passar a noite lendo um livro para você entender
aquele assunto. Autoconhecimento é você focar em desvendar mistérios, como ler a Bíblia e tentar buscar, porque não é todo mundo que vai entender a Bíblia. Às vezes você lê 1000 vezes, na 1001 você entende. E as primeiras 1000 você não entendeu. Entendeu? Então, assim, é mistério. O autoconhecimento, ele não é, assim, tão fácil de se encontrar, não. Se fosse, todo mundo tinha, né? Entendeu? Então, assim, não tem uma fórmula para você chegar, não, eu vou ter autoconhecimento, essa fórmula aqui eu vou fazer e vai dar certo. Não. O autoconhecimento para todas as pessoas é diferente. Ou seja, a espiritualidade, os espiritualistas, cada um tem uma forma diferente de chegar àquele conhecimento. Eu fui pela dor, pelo o que eu passei. Cheguei ao meu autoconhecimento e fui buscar e desenvolver. Outras pessoas não precisam passar por isso. Já começam desde cedo, estudando, buscando autoconhecimento e vai desenvolvendo aquilo ali, e se apaixonam por aquilo e se torna uma pessoa muito, 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 muito conhecida, com bastante autoconhecimento de si, de tudo, do espiritual, de tudo. Não precisa passar por nada que eu passei. Entendeu? Então, assim, não é uma fórmula, é força de vontade. É querer buscar. É querer aprender. Não, ninguém nasce sabendo. Existem as pessoas que nascem médio. Médio, todos nós somos. Todos nós somos. Nós somos filhos de Deus. Deus é um espírito. Benfeitor, que fez todas maravilhas que nós vemos. Então, nós somos. Todos nós somos. Só que cada um vai desenvolver de uma forma. Tem pessoas que desenvolvem para o bem, tem pessoas que desenvolvem para o mal. Ou seja, tem pessoas que fazem o mal como ninguém. Tem pessoas que fazem o bem como ninguém. Entendeu? Então, assim, não é igual para todo mundo e não é fórmula. É esforço. É querer. Força de vontade. Existe... ou quais são as necessidades básicas do corpo para se sentir saudável e feliz? Só do corpo? Sim. Exercícios, né? Do corpo, exercício, boa alimentação, um relacionamento íntimo bom. Então o corpo vai ser um corpo bom. Mas assim, o corpo em si, ele não necessita só disso. Tem que ter o psicológico. Se o corpo só com isso aí, e ele não tiver o psicológico, ele vai acabar adoecendo. Mas, digamos o seguinte, é justamente assim, ele é capaz de viver feliz plenamente, cuidando só do corpo? Não, porque às vezes tem pessoas bonitas, lindas, maravilhosas, que acabam se suicidando. Como que ele consegue se suicidar se ele era tão lindo, tão perfeito, tão bonito de corpo, se cuidava, era maromba, fazia tudo? Então não tem. Dessa forma não tem. A felicidade plena, você pode ser feio, do jeito que você for. Se você tiver a sua espiritualidade em dia, você não precisa de corpo para ter uma felicidade. Hoje a gente vive em um mundo que a questão do corpo e felicidades andam juntos, né? E não se discute essa questão, porque eles dizem logo, corpo, felicidade, dinheiro. Eles em nenhum momento colocam essa questão de a grande imperfeição do ser humano. Não se coloca em nenhum momento a mente, o espírito e a alma. Exatamente. E esse é um dos piores fatores. Por que que o mundo está decaindo? Porque hoje ninguém trabalha isso. Ninguém. Quando uma pessoa começa a trabalhar, leva nome de bruxo, de macumbeiro, feiticeiro. Eu levei. Quando eu comecei a desenvolver vala, não, meu Deus do céu, não acredito, fulana. A maioria das minhas amizades foi embora. Antes de tudo acontecer na minha vida, eu tinha uma casa cheia, uma mesa farta de pessoas. Mas na hora que eu caí, não sobrou ninguém. E quando eu comecei a me cuidar, o resto que tinha ficado desapareceu.
Porque as pessoas não aceitam. Elas acham que porque você vai ter autoconhecimento, você vai fazer o mal. Ou você é obrigado a fazer o bem a todo mundo. E não é assim. Você também tem que ser seletivo. Não é porque eu sei fazer o bem que eu vou chegar e botar uma placa na minha porta, senão eu vou morrer em menos de 8 dias. Não é assim. Porque se eu uso demais as minhas energias, eu enfraqueço. É energia, esqueceu? Essa energia aqui, se ela for super aquecida, o que acontece? Explode. A mesma coisa é o ser humano. Simples. Só precisa entender que nem tudo demais é bom e nem de menos. Tem que estar na medida certa, na dose certa. É como uma medicação. Se você estiver doente e você tomar a medicação na dose certa, rapidinho você fica bom. Se você ultrapassar, o que acontece? Intoxica. Se você botar menos, piora. Então, a mesma coisa é a espiritualidade. Tudo na dose certa. Nem pode ser, como é que eu posso dizer? Uma palavra que eu costumo dizer bastante. Nem pode ser aquele adorador. Aquelas pessoas obstinadas só naquilo. Nem também pode ser de menos. Tem que ter o controle. Dentro do controle. Ou seja, tem gente que quando vê que se eu pegar esse copo aqui e coloco água, dá pra fazer alguma coisa, quer que o copo fique cheio de noite. Não! Tem que ter um limite. Porque se você se mantém 24 horas focando de energia, uma hora você sufoca. É como eu estava lá no interior. Eu já estava sufocada. Porque tinha muita gente em cima de mim. E eu precisava de espaço. Eu queria estudar mais. Mas eu precisava de espaço. Eu não tinha mais tempo nem para respirar. Entendeu? Então, assim, tudo tem que ter o limite. Tudo tem que ter a base. Sem base não tem como. E essa parte do sufocamento que você fala, né? Veio muito a questão seguinte, você começou a achar que faltava tempo, a questão já, gente, um pouquinho de tempo para você se dedicar a outras atividades. No caso, a o outros aprofundar, conhecimentos, aprofundar o que eu já estava em si. porque o que você estava tinha como base, não tinha condição de ampliar mais. Seria isso, mais ou menos? É isso, exatamente. Porque assim, naquele ponto que eu estava, por exemplo, eu estava me curando. Eu estava bem já estava consciente. Eu tinha aprendido várias coisas, tanto com a Umbanda, quanto com o xamanismo, sobre cura, orações, né? Libertação. E eu usava isso para ajudar as pessoas. Só que eu precisava de mais. Por quê? Porque naquele momento eu ajudava aquelas pessoas ali, mas uma hora eu também ia ficar vazia. Porque o autoconhecimento, ele como que eu posso dizer? Não tem aqueles aparelhozinhos que você coloca uma terra, que ele fica descendo, depois ele seca? Sei. Pronto, o autoconhecimento, se você não estiver sempre trabalhando, ela vai secar. Todo dia se descobre coisas novas. Por exemplo, os planetas descobriram um novo. É autoconhecimento. É conhecimento. Se você não estuda, você fica para trás. Simples. Então, assim, a profissão do senhor a gente trabalha com jornalismo, né? Jornalismo. Se o senhor não estudar o jornalismo, a tendência nova, as coisas novas, por exemplo, o podcast é algo novo. Não estaria para trás? Entendeu? Então, assim, tem que ter um aprimoramento sempre. Isso não é porque você quer ser rica. Também. Gente, desde quando riqueza é ruim? Não é verdade? Também, mas só que assim, se você não está se enchendo, você esvazia. Chega uma hora que você esgota. E assim, as pessoas que vêm atrás do que você oferece, vai chegar uma hora também que elas... mas só tem isso. Não vou mais não.
É como uma clínica. Uma clínica, por exemplo, faz exames de sangue, hemograma. Se não tiver outra coisa naquela clínica, você só vai naquela clínica por aqueles exames ali. Quando você precisa de outro, você vai para outro lugar. Então, ela poderia ampliar, botar muito mais. E teria muito mais cliente, muito mais paciente. Essa questão dos tratamentos, né? A gente sabe que tem hoje eu não vou nem entrar na psiquiatria, não, que a psiquiatria já é muito na base da medicação, né? Mas psiquiatria é medicar. As terapias hoje, elas se confundem um pouco, os terapeutas com o psicólogo? Não. Se confundem um pouco, não? Não. Uma terapeuta, ela tem a função dela, no aprendizado, no estudo dela, de encontrar, quando você chega na minha mesa, que você conta a sua situação, eu tô observando a sua história e eu já tô analisando onde que tá o problema. Por exemplo, se você me conta um problema, aí você tá me falando e ali eu já tô analisando. Pra mim, na hora que você terminar de contar o seu problema, eu já sei onde tá a chave. Eu tenho que saber a chave. Porque se eu não tiver a chave do teu problema, como que eu vou ter a cura? Como que vou te mostrar uma saída sem porta? Se aqui a gente tá aqui trancado, se não tiver uma porta e acontecer um fogo, como é que a gente sai daqui dentro? Entendeu? Então, pra mim ajudar você, eu tenho que descobrir a porta de saída do teu problema. Onde começou? Como começou? Por que começou? Entendeu? Então, assim, a gente descobre esse foco de acordo com o que você fala. Na psicologia, eles começam a fazer o paciente conversar, para que o paciente descubra. Por isso que a base é diferente. Então, o paciente ele tem que descobrir. O psicólogo ele tem a resposta. Como eu tenho a resposta na terapia. Só que ele não vai lhe dar a resposta. Ou seja, é aquela famosa rede de gasto. O paciente passa não sei quanto tempo fazendo terapia. Enquanto ele não achar a resposta, ele não para de fazer com o psicólogo. Só que, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com constelação familiar. Eu trabalho com reiki. Eu trabalho com alinhamento dos chakras. Eu trabalho com alinhamento do chakra, limpeza espiritual, limpeza ancestral, limpeza arcástica. Aí o que significa tudo isso? Por exemplo, uma constelação familiar. Eu vou estudar a linhagem da família. Por que você está com esse problema? Vamos ver a linhagem da tua família? Começando pelos teus familiares mais distantes que tu lembra. Bisavós, avós, tios, tias. E vamos ver. Todas as pessoas passaram por esse problema que você está passando? Então, esse problema que tu está passando é uma linhagem. Então, a gente tem que fazer por onde essa linhagem quebre. Por exemplo, a minha família, ela tem uma linhagem. Só que eu não sigo a linhagem da minha família. Por exemplo, eu nunca bebi. Meu pai bebia. Meu pai espancou minha mãe. Eu nunca bebi, nunca me envolvi com ninguém que bebe. Por quê? Porque eu já cortei o mal. Eu não queria o que a minha mãe passou pra minha vida. Entendeu? Então, assim, quando eu tenho consciência, e essa consciência eu não precisei de terapia, não. Eu só vi o sofrimento da minha mãe. Eu olhava pra ela e eu dizia, eu pequena, e eu dizia, eu nunca vou me casar com uma pessoa que bebe. Foi uma coisa minha. Não foi terapia, não. Nem foi autoconhecimento. Era uma sensação. É aquele que eu acabei de falar como sexto sentido. Eu não queria aquela vida pra mim. Ou seja, se minha mãe estava passando por aquilo, eu iria me envolver com uma pessoa que bebe, provavelmente eu ia passar pelo mesmo que ela. E ia passar aquilo para minhas filhas. Minhas filhas ia ser um padrão familiar. Entendeu? Então, assim, quando eu quebro o padrão, eu corto aquele segmento. Por exemplo,
Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Minha família bebe e fuma e eu não tenho nada contra. Eu amo todos eles. Só que eu não vou fazer isso só porque eles são minha família. Não. É uma consciência minha. Ou seja, eu vim mais evoluída? Talvez. Foi algo meu. Não foi ninguém. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Eu era criança, eu ia procurar a igreja. Eu fui fazer a primeira comunhão sozinha. Crisma, eu fui sozinha. Minha mãe nunca foi numa reunião de crisma minha. E eu fiz. Por quê? Porque eu queria. Não era porque minha mãe tava forçando. Não era porque eu tava sendo empurrada. Entendeu? Então, assim, existem pessoas que já têm um autoconhecimento um pouco elevado dentro de si. Vai passar por dificuldade? Vai, que eu passei. Não vai deixar de passar pela dificuldade. Porque não é o suficiente. Aí é onde vem a questão de estudar. Entendeu? Do buscar. É onde vem essa questão. Porque quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire, mais você vai saber observar onde você pode entrar e onde você não pode. No seu dia a dia, como terapeuta, quais são os pacientes, né? Eles chegam com um pouquinho mais... Quais queixas? Queixas, ou não é nem a questão só que assim, a problemática que mais afeta, né, a grande maioria dos pacientes, ou tem uma causa principal, ou é bem diversificado essa questão do que causa, do que está levando ele a essa questão de fazer terapias. É bem diversificado. São muitas causas. Por exemplo, tem paciente que chega porque o ambiente de trabalho não é bom. Aí começa a desenvolver ansiedade, começa a sofrer com antecedência, não tem coragem de pedir demissão, não tem coragem, às vezes, de procurar outro emprego, tem medo, né, de sair do que tá firme. Entendeu? Então, assim, são muito diferenciados cada caso. Tem paciente que chega por causa do casamento. Ah, porque minha mulher é assim, é assado. É porque meu marido é assim, entendeu? Aí já tem outros que... Ah, porque eu não sei o que eu quero da vida. Tem gente que chega assim. Não sei o que eu quero da vida. Eu trabalho, mas eu não sou feliz. Eu sou casada, mas eu não sou feliz. Eu moro junto, mas eu não sou feliz. Eu tenho 2 filhos, mas eu não sou feliz. Simples. Não tem algo dentro de si que faça sentir felicidade. Entendeu? Então, assim, são muitas diversidades, é muito diferente. Os problemas são muito diferentes. Por exemplo, tem pessoas que sofrem com dores. Aí procura a massoterapia, que é uma terapia manual, né? A massoterapia ela é muito boa na questão de dores. Se a dor é psicológica, que não tem diagnóstico, né? Ela ajuda, porque a massoterapia ela trabalha com os hormônios, né? Então, desenvolve, cada hormônio que se desenvolve, o psicológico vai melhorar. É automático. Entendeu? Então, assim, muito tipo de queixa. Não é uma queixa só. E é muito difícil ter 2, 3 queixas iguais. Muito difícil. É difícil eu estar tratando um paciente com a mesma dor do outro paciente do outro dia. Muito difícil. Na questão, digamos o seguinte, a massagem, ela trata muito a questão do corpo, né? Isso. E de que maneira ela chega à questão, se é que eu não vou esclarecer, ela chega à mente, ao espírito e à alma também? Sim, por quê? Porque o trabalho é com uma junção. O meu trabalho é diferenciado. Eu sempre falo, quem faz uma massagem comigo, ela não vai fazer só uma massagem. Mesmo que ela seja, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que não crê em Deus, que ela seja ateu. Ela vai fazer uma massagem do jeito que eu sei fazer. E ela vai ficar boa. Por quê? Porque se eu faço uma massagem, eu não vou fazer uma massagem só uma massagem comum. Eu uso um reiki, eu uso uma meditação antes, eu uso uma música de limpeza espiritual. Entendeu? Então, assim, eu tenho minha sala que tem as essências, que são os aromas,
que ajuda, são as ervas. Eu uso água, que a água é o principal fator de limpeza do mundo. Então, assim, eu tenho uma fonte dentro do meu consultório. Aquilo ali ajuda a liberar as energias. Então, a pessoa tá ali fazendo uma massagem, tá ouvindo o barulhinho da água cair. Tá ali fazendo uma massagem, eu tô fazendo um reiki. Tá ali fazendo a massagem, tá ouvindo aquela musiquinha suave, que ela tem um potencial de cura. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa sai do consultório, ela dificilmente ela vai estar do mesmo jeito que ela entrou. A não ser que ela seja incrédula completamente, né? Porque também tem, né? Mas eu nunca recebi ninguém assim tão... Digamos o seguinte, o ateu, ele geralmente ele não acredita em Deus. Nada. Mas ele coloca mais a questão de Deus, Deus, né? Ele também chega ao ponto de não acreditar em nada mesmo. O ateu, ele costuma, assim, acreditar só no dinheiro, né? Eles falam que acreditam só em dinheiro. É só o dinheiro. Dinheiro é Deus, é tudo pra eles. Embora tenha uns ateus que Deus só ateu, graças a Deus. Tem uns ateus que dizem isso, né? Pois é. Mas é assim, nessa questão aí, é muito complexo, porque você entrar num consultório que tem toda uma vibração diferente. Quando você entra, por exemplo, aqui você entra, você sente o friozinho, você vê a luz, você tem as TV, você sabe que você trabalha, né, nessa questão. Quando você entra no meu consultório, você vê a maca, tem uma cama para conversa, tem um sofá para a pessoa sentar, tem a fonte, tem as luzezinhas, que são meia luz, que eu não trabalho com a luz forte no paciente. Aí, quando eu quero trabalhar uma cromoterapia, que são a terapia de cores, eu coloco as cores diferenciadas, entendeu? Então, assim, é muito difícil uma pessoa entrar e dizer assim, não senti nada. Um reiki é uma energia profunda. Eu já escutei muito falar desse reiki. Me explica aí, ainda não conheço. O reiki é assim. O reiki, ele é uma energia que todos nós possuem. Por isso que eu digo, cada pessoa, ela tem o seu dom. E ela tem uma energia própria. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é a principal energia. Então, nós temos uma energia de cura. Não tem como dizer o contrário. Foi Deus que criou todas as coisas através da energia. Então, nós somos curadores. Não existe. Não tem outra frase. Tem gente que não acredita? Tá tudo bem. Problema dele. Mas só que a realidade é essa. Nós somos curadores. A energia do reiki, ela é uma energia central do teu corpo. Quando a gente começa a estudar o reiki, a gente começa a desenvolver essa energia. O que acontece? Eu faço um reiki em você, eu uso a sua energia pesada, retiro, limpo e devolvo. Quando eu termino o reiki, eu pego todo o peso que eu recebi e jogo fora. Trabalho descalço, porque a terra é o principal ponto da energia, porque é o aterramento. Entendeu? Quando eu tô descalço, eu recebo a energia da terra e eu te dou energia. Quando eu te dou a energia, que eu retiro a tua energia que tá pesada, então você vai se sentir aliviado. E é uma energia muito boa. Muito boa. Tem gente que diz, você é muito, tem uma energia muito negativa em relação a mim, né? Porque assim, tem muita coisa que eu não sou muito de, digamos o seguinte, aceitar. O que eu considero errado, para mim, eu jogo logo no lixo. Eu não vou buscar. Por isso que tem gente que diz que eu tenho energia negativa, tal, não sei o quê, porque eu não aceito determinadas coisas. Isso aí é visto como energia negativa ou seria algo que hoje se defende muito da questão do ser humano ser ético? Crítico, ético. E eu tenho muito essa questão comigo. Tem coisa que eu não aceito. Pode ser dentro da igreja, pode ser dentro de casa. Eu não aceito e pronto. Eu penso dessa forma. Isso aí não tem nada a ver com o que você está citando aí, né? Com energia. Não tem. Por quê? Porque aquilo que eu vejo que é errado, se eu aceitar, eu estou compactuando. Não importa onde seja. Eu costumo dizer para minhas filhas, essa que está aqui é minha filha. Eu costumo dizer para ela que se ela estiver errada, vai doer. Mas eu vou olhar na cara dela e eu vou dizer, você está errada. Mas você é minha mãe. Você está errada.
Se cometer um crime, vai pagar pelo seu crime. Porque eu não vou compactuar. Não vou. Eu não aceito. Ou seja, eu tive todas as dificuldades no mundo para seguir um caminho ruim. Meu pai não gostava de mim, me amaldiçoava. Eu não estudei. Fui estudar, já era tarde. E eu me tornei uma pessoa de bem, porque uma pessoa que eu criei com tudo vai seguir um caminho errado e eu vou compactuar isso? Então eu também tenho uma energia pesada. Não, é uma opinião. Não tem, né, energia? Aí é opinião. É porque tem muita gente que confunde, né? Né? Com certeza, não. Aí isso aí é opinião. Eu sou de opinião forte. Eu também sou assim. Por exemplo, dificilmente depois que eu disser um não, eu volto atrás. Tem que ser algo muito, uma pessoa muito importante para me voltar atrás depois que eu disser um não. Eu sou uma pessoa de sim, sim. Se eu disser sim, eu costumo dizer assim, o sangue pode deixar no pescoço. Se não me afogar, continua sendo sim. Se me afogar, eu vou morrer e pronto, né? Mas, depois que eu disser sim, é sim. Se eu fizer um trato com você, eu chego. Mas nem que eu chegue faltando 10 minutos pra terminar a hora, mas eu chego. Tem gente porque atrasou, eu não vou mais. Não, eu dei minha palavra. A pessoa tá perdendo o seu tempo pra mim. Ou seja, se eu não vou, eu tô roubando o tempo do outro. Tudo que você faz de acordo com o que você tira, você rouba. Ou seja, uma pessoa vive com outra. No final das contas, ela acaba traindo a outra. A outra foi fiel e o outro traiu. Ela fez o quê? Ela roubou o tempo do outro. Cara, aquela pessoa poderia ter outro tipo de relacionamento, ter vivido outra vida. Ela ficou 21 anos com uma pessoa que traiu ela no final. Então, aquela pessoa, ela fez o quê? Ela roubou o tempo dela. Não é verdade? Então, assim, eu acredito assim, não é não, sim é sim. E para mudar, a pessoa tem que provar. O ser humano ele é bem é uma coisa bem complicada de entender, né? Sim. De entender. E às vezes é o seguinte, ele forma opiniões sem conhecimento. Eu acho que Exatamente. o que você está deixando bem claro aqui, que todos nós temos potencial, desde que a gente busque. Busque. Todo ser humano, ele tem potencial para tudo que ele quiser na vida. Eu tive minha primeira filha com 23 anos de um abuso. Todos os médicos, quando eu engravidei, eu fiquei com uma, não sei se o senhor já deve ter ouvido, pela sua idade, com certeza, a gravidez tubariana. É uma gravidez atrás das trompas. Eu morava em São Paulo, eu tinha 23 anos. Aí o médico chegou com uma junta médica, tipo numa sala assim, e me sentou e falou assim, você vai tirar. Eu disse, não. Você vai tirar, porque aqui toda a junta médica decidiu que você vai tirar. Eu disse, não. Eu tenho 23 anos, eu sou de maior. Ninguém pode decidir por mim. Mas você vai morrer e nós podemos decidir pela sua vida. Eu digo, não. Eu sou de maior, eu tenho a minha vida, a minha casa, eu trabalho, então eu decido por mim. E se tiver que morrer, vai morrer eu e ela, ou ele. Aí eles ficaram assim, mas você sabia o tanto que você vai sofrer? Eu disse, não tem problema. Se Deus permitiu, ele há de dar um jeito. A fé. Aí eu persisti, insisti e fiquei, né? Com a gravidez. Quando foi com 5 meses, eu fui fazer um exame, um ultrassom. Nesse tempo era muito difícil o ultrassom. Era uma coisa muito cara. Mas eu trabalhava, eu tinha um bom emprego. E eu, graças a Deus, estava fazendo um acompanhamento muito bom. Aí, fui fazer essa ultrassom. Quando eles fizeram a ultrassom, o bebê estava no útero. Do nada. Todos os exames da primeira vez que foi feito estavam por trás da trompa. Agora, diga uma coisa. Se eu tivesse tirado. Minha filha nasceu de 6 meses. Eu tive uma gravidez de alto risco, devido ao caso, né? Aí, com 6 meses, eu tive o pré-eclâmpsia. Aí, eu entrei em um estado de coma. Fiquei 41 dias no estado de coma. E ela nasceu.
Ela estava bem, só que ela era muito prematura. Teve que fazer várias cirurgias pequenas para poder ficar tudo no lugar. E ela sobreviveu. E todos os médicos diziam que ela não ia sobreviver. Ela ia nascer sem braço, ela ia nascer sem perna, ela ia nascer sem cérebro, ela ia nascer assim, ela ia nascer assado. Porque ela estava fora do útero. E ela nasceu perfeita. E tá aqui para todo mundo ver. E sobreviveu. Ela ficou 90 dias dentro do bercinho lá, toda cheia de aparelho. Ninguém via ela direito. Era tanto aparelho que a gente via só os aparelhos, tão pequenininha que ela era. Primeira vez que eu peguei ela, já com mais de 90 dias, eu botava a cabeça dela na palma da minha mão, o pezinho dela ficava bem aqui assim, ó. Primeira vez que eu peguei ela. E assim, foi diagnóstico de médico que disseram que ela ia morrer, ela não morreu. Foi diagnóstico dizendo que eu ia morrer, eu não morri. Foi uma coisa sobre a outra. E Deus sempre provando ao contrário. Então, por isso que eu digo, Deus é o firme fundamento. Não existe nada além de Deus. Não existe essa questão, porque é religião. Não, não é religião. É Deus. Quem salva é Deus, quem cura é Deus. Quem manda é Deus. Se Deus quiser que eu amanheça, eu amanheço. Ontem mesmo, vizinho de casa, um senhorzinho, fez 77 anos sexta-feira, ontem amanheceu morto. Entendeu? Então, Deus é Deus, Ele que manda. Hoje, a gente está vendo aqui essa questão dessa modernidade. Você falou a questão de Deus, né? Deus é o centro de tudo. E a gente vê que na Terra existem algumas pessoas que se acham deuses. Ah, tem muito, né? E vendem uma imagem de que... Eu vou até colocar assim eu vi um vídeo, aí tinha até um cara que eu acho um tremendo picareta, mas o povo acredita, eu não tenho nem o que fazer nesse caso, não. Ele tinha uma pessoa com deficiente, geralmente a gente vê alguns obreiros fazendo milagres, né, na TV e tal, mas... aquelas coisas tudo ensaiadas, como a gente sabe. Aí eu esperei do começo ao fim desse vídeo, achando que isso ia acontecer também, né? Aí era uma pessoa na cadeira de roda e ele começou a fazer orações nas pernas da pessoa, tal, não sei o quê, dizendo aquelas coisas positivas, tal, não sei o quê, que você vai andar, que você vai não sei o quê, não sei o quê. Aí depois de muito tempo dele fazendo pregação, isso num ginásio lotado. Aí, foi tentar levantar a menina, cadê as suas pernas segurar? Entendeu? E a gente tá vendo hoje que essa questão eles vendem algo dizendo que Deus vai fazer aquilo, mas, no entanto, você tocou num ponto aí, questão de fé. Não existe nem a fé dele, e nem de quem está buscando. De quem está buscando. Porque, geralmente, essas pessoas que vão em lugares assim, estão buscando milagres imediatos. Estão buscando solução sem um processo. Exatamente. Tudo na vida tem que ter um processo. Eu consegui curar a minha depressão, mas eu precisei passar por muito processo. E tem pessoas que elas não querem passar pelo processo. Ou seja, tem uma parte que eu adoro na Bíblia, que ela fala assim, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela, que eu vou te levar a um lugar. Se ele tivesse fé, ele teria ido? Se ele não tivesse fé, ele teria ido? Essa voz eu devo estar ficando doido, né? Porque ninguém via Deus. Era só voz. E ele sai. E a palavra lá diz que ele saiu e foi-se embora. E ele foi considerado o pai da nação. Ele teve um filho aos 100 e poucos anos. A mulher com 90 e poucos anos. Era fé. Não era demonstração imediata. Deus passou 120 anos pregando que ele ia ser pai. Ele já estava quase desacreditando quando Saraí engravidou. Uma mulher de 90 anos. Se Deus disse, ele cumpre. Só que tem um processo. E você precisa ter o quê? Fé. Se eu vou para a igreja hoje, ou para qualquer lugar, eu recebo uma
promessa, que essa questão de promessa também, a gente nunca sabe se é real. Ou se a pessoa tá só dizendo para agradar. Não podemos julgar, jamais. Não hipótese nenhuma. Mas, se eu creio na minha cura, na minha libertação, eu vou buscar o processo. Eu tenho fibromialgia. Eu não tenho crises. Por que eu não tenho crises? Porque eu faço o processo. Trabalho terapias. As terapias que eu trabalho, eu faço em mim. Por exemplo, eu faço um reiki em mim. Um reiki é autocura. Eu concentro minhas energias. Eu faço limpezas espirituais em mim. Eu conheço as ervas, eu trabalho com ervas. Eu faço chá, eu faço o que precisa ser feito, um banho, que eu sei que tira uma dor. Então eu não tenho crises. Mas por que eu não tenho crises? Porque eu faço o processo. Não é milagre todo dia, que nós não somos dignos de milagre todos os dias. Nós não somos dignos. O milagre é para aquela pessoa que está digna de receber aquele milagre. Entendeu? Então, assim, você tem que passar pelo processo. A conquista, ela vem. Você quer uma casa. Não trabalhe não, que ela vai cair do céu. Não é? Então, tem que ter o processo. Entendeu? Ou você tem um terreno e quer construir. Não construa um alicerce não, para ver se na hora que você construir ela não cai. Tem que ter o processo. E hoje, o problema de hoje é exatamente esse. As pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem aquela coisa instantânea. Por isso que muita gente cai em golpe. Por isso que muita gente cai em charlatismo. Porque quer rápido. Ai, se você comprar um terreno no céu, você vai salvar. Vai. Vai mesmo. Ninguém nem sabe como é o céu. E nem se tem terreno lá. Exatamente. Né? Então, assim, é o processo. Você quer chegar ao céu, então você faz a boa caminhada aqui. Foi que Jesus disse: pregai o evangelho sem olhar a quem. Fazei o bem. Fazer o bem não é eu chegar ali na esquina e ver um mendigo, dar uma moeda para ele, não. Fazer o bem, às vezes, é eu ver que eu não tenho e eu ver aquela pessoa tendo necessidade e eu tenho fé que eu vou conseguir e eu deixar o que eu tenho para aquela pessoa. Isso sim é fé. Isso sim é fé. Por exemplo, quando eu estava no processo mesmo que eu passei, eu fiz algo que eu acho que isso foi um ponto alto para mim conseguir conquistar a minha cura, porque Deus viu o que eu estava fazendo. Eu via muito necessitado na cidadezinha que eu estava, Araripe, não sei se o senhor conhece. Conheço. Pronto, ela é uma cidade pequena e é uma cidade de muita gente humilde. A gente vê muito empresário, mas lá tem muita gente humilde. Então, quando eu já estava super bem mesmo, eu comecei a sentir aquela vontade, que eu acho que ali foi um ponto de Deus falando comigo para ver se eu tinha capacidade. Ó, pra você ver, eu tinha de tudo, eu só não... Eu tinha uma empresa, eu tinha uma loja, eu tinha um salão de cabeleireira, eu perdi tudo. Perdi tudo, eu fiquei depressiva, perdi tudo, não tinha nada. Eu morava de favor, eu recebi um anjo na minha vida, que era o prefeito de lá. Eu nunca vou poder esquecer o que ele fez por mim. Ele pagou 6 meses de aluguel pra mim não ficar na rua. Então, assim, Deus foi usando pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida. Eram milagres em cima de milagres que eu recebia. Ou seja, por quê? Porque eu não desisti. Porque eu estava passando pelo processo. Entendeu? Então, quando eu comecei a ver que eu estava melhorando, que eu já estava conseguindo, que meu ex-marido na época tinha conseguido um emprego, eu comecei a sentir vontade de fazer algo. E eu ficava pensando, meu Deus, mas aqui, vou fazer o quê? Aqui não tem trabalho, não tem nada. Mas tem muito empresário. Aí eu senti vontade de pedir. Foi algo assim instantâneo. Eu senti vontade de pedir para fazer sopa. E eu fui. Eu senti aquela vontade e eu fiz. Então eu comecei a pedir. Eu pedia macarrão, eu pedia verdura, eu pedia uma coisa, pedia outra. De repente, outra pessoa veio, começou a entrar comigo, outra pessoa veio. E nós já estávamos numa equipe. E nós fazíamos sopa toda semana. E nós doava aquela sopa e, assim, foi um momento, assim, da minha vida que eu me lembro
que assim, eu vi muita gente sorrir, que não tinha o que comer. E eu já tinha passado por aquilo. Eu recebia a cesta básica da prefeitura para poder alimentar minhas filhas. Às vezes eu amanhecia o dia e não tinha nada, eu tinha uma bebê. Eu pedia para poder alimentar ela. Então aquilo ali, eu não fiz nada do que eu não pudesse retribuir o favor que eu recebi de todo mundo. Não foi ser boa. Ah, porque tá querendo ser boa, não. Eu só tava retribuindo aquilo que o universo me deu. Cara, o universo não me deixou minha filha passar fome. Não me deixou morar na rua. Não me deixou virar uma mendiga. Sendo que eu tinha perdido tudo. Surgiu um anjo do céu, pagou 6 meses de aluguel pra mim. Isso não é milagre, não? Se eu fosse muito burra pra não acreditar em milagre. Então, assim, eu não fiz a 8ª maravilha do mundo, não. Eu só retribuí, que eu achei uma forma de retribuir aquilo que fizeram por mim. E depois, quando eu vim embora pra Juazeiro, eu fiz aqui também, passei quase 3 anos fazendo sopa e doando na rua. Eu parei um tempo desse, porque as pessoas... É muito difícil aqui em Juazeiro de ajudar. É complicado. Isso daí é muito mesmo. Eu pedia, aí as pessoas começavam a ajudar e de repente não tinha nada, aí eu comprava do meu bolso, mas aí fica pesado pra uma pessoa só, né? Aí eu falei assim, não, vou parar por um tempo. Mas esses dias mesmo eu já pensei em voltar de novo, porque é uma coisa que me satisfaz. É uma coisa que me deixa uma felicidade sem tamanho. É você... Olha, nos dias que eu doei aqui, nos anos que eu doei aqui em Juazeiro, eu doava ali na Matriz, eu doava no Quadro Senhora Santana, e eu doava ali no São Miguel, naquele ponto, né, que tem lá. Fica cheio. Teve uma vez que nós fizemos uma sopa que foi no mês de junho, eu me lembro como se fosse hoje, que começou a chover. Foi eu, mais 3 ou foi 4 pessoas, nós saímos. E nós doemos essa sopa todinha debaixo de chuva. E tinha pessoa que recebeu a sopa, que eu acho assim... Eu nunca recebi bênção tão grande quanto as bênçãos que aquelas pessoas me davam. Eu não almocei hoje, eu não acredito que eu tô recebendo um prato de sopa debaixo dessa chuva. Você é um anjo de Deus. Olhava pra mim, Deus te abençoe. Eu acho que vem a cura para minhas filhas, vem cura para minha casa, vem cura pro meu trabalho, vem cura para todo mundo. É Deus que tá abençoando, não é aquela pessoa. Deus te abençoe é uma palavra muito forte. Com certeza. Cícera, infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso podcast já. Eu pensei que eu não ia conseguir falar. Olha que você conseguiu, né? Exatamente. E aqui, se a gente fosse levar, ia passar mais umas 2 horas aqui de conversa, né? Pois Mas, infelizmente, nós temos aqui o nosso tempo aqui, né? Estamos esgotados o tempo. E passar aqui, Francisca, para você deixar aqui. Eu tô com esse negócio de Francisca, eu não sei o que é que tava pensando demais hoje. Cícera, e a gente já vem conversando há alguns dias aí no WhatsApp da vida, mas parece que me deu alguma coisa. Não sei o que é que tá acontecendo, não. Mas não sei o que é que tem algum Francisco aí. Se é o Papa Francisco, não sei. Tá pedindo ajuda aí? Não sei. Talvez eu vá falar com o Papa Francisco daqui a pouco, viu? Mas... dizer aqui, passar aqui para você, deixar aqui uma mensagem, né, às pessoas que vão ter acesso a nosso podcast, e também tem muita coisa ainda, Cícera, que a gente deixou de conversar, porque eu às vezes fico assim, prestando muita atenção, aí eu vou formulando N perguntas, N pensamentos, né, assim, mas devido ao tempo, a gente acaba não sendo possível, né, a gente fazer. Deixa aí uma mensagem aí pro pessoal. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade, eu amei, sempre que quiser, estamos disponíveis, eu adorei mesmo. Nossa, eu achei que eu não ia nem conseguir. Eu vim mesmo, o caminho todo falando, meu Deus do céu, 1h30 é muito tempo. Tá vendo? Eu não tenho tanta energia negativa assim não, viu, pessoal? Eu não senti nenhuma energia negativa, pelo contrário, fluiu muito bem, energia muito positiva. Aí o espaço, assim, tem uma energia ótima, ótima mesmo. Traz a sensação de paz, de alegria, isso é muito bom, entendeu? E, assim, é o que eu deixo, assim, como mensagem de tudo que nós falamos aqui, que as pessoas façam uma avaliação sobre si próprio. Assim, eu não posso chegar e dizer pra você... Como é seu nome mesmo? Gilvan.
Eu não posso chegar pra você e dizer, Gilvan, você tem que mudar isso ou isso na sua vida. Não, eu não tenho esse direito. Eu posso dizer pra você assim, ó, Gilvan, se tu analisar isso, isso e isso, depois do que tu me fala da tua vida, eu posso te dizer isso. Tu analisar isso, isso e isso, daria certo, daria melhor. Mas eu não posso chegar pra você e dizer assim, ó, você deveria mudar. Porque eu não tenho essa autoridade. Entendeu? Então, assim, cada pessoa faça uma análise sobre si próprio. Faça algo que vá mudar a sua própria vida. Pra gente tirar o foco da vida dos outros. Que às vezes a gente olha tanto pra vida do vizinho, do fulano, do amigo, do ciclano, que a gente esquece da própria. Entendeu? Então, assim, quando a gente foca na própria vida, as coisas fluem. Quando você foca em você, você esquece o problema dos outros. Você acaba fluindo mais. E observando que os seus caminhos se abrem mais. Eu mesmo faço isso, porque eu sou uma pessoa de 45 anos, já vivi muitas coisas, mas assim, acho que ainda vou viver muito mais. Eu pretendo mais 45, se for o querer de Deus, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre tive foi focar em mim. Desde criança. Eu nunca foquei em ninguém. Eu tive depressão porque tive que passar pelo processo. Mas eu não foquei, nunca foquei em ninguém. Eu nunca foquei que o fulano pode mais que eu, que o fulano tem mais que eu, que o fulano é mais rico do que eu, que o fulano isso. Não. Se eu quero esse celular, eu foco no trabalho. E eu vou comprar um igual. Porque eu querer um igual não é inveja. Inveja é se eu querer que você não tenha para poder eu ter. Isso é inveja. Mas se o fulano comprou um carro bonito, nossa, eu gostei desse carro. Vou trabalhar para comprar um. Não é igual. Nem eu quero que você perca o seu, eu quero que você compre outro, melhor. Mas eu também quero ter o meu. Entendeu? Então, assim, focar nas coisas positivas. Porque a inveja não leva a nada, porque desejar o mal ao próximo vem em dobro para você, porque as energias, ela é uma via de mão dupla. Tudo que eu desejar de bom para você vai vir de bom para mim. Se eu desejar de mal, vai vir de mal. Então, assim, é isso que eu deixo como mensagem. Foquem em si, busquem autoconhecimento, que eu sou viciada em autoconhecimento. Entendeu? E, assim, tudo melhora quando você entende que é você que tem que mudar e não os outros. Essa é a mensagem. Quem tem que mudar é a pessoa, não os outros. É bem profundo. Eu estava até pesquisando antes de vir para cá sobre alguma coisa assim, e encontrei assim, é um tema bem interessante, bem vasto. Qualquer dia eu vou até pensar aqui num bate-papo aqui, eu tenho uma psicóloga e uma terapeuta, né, que aqui já passou psicóloga, já passou terapeuta também, isso é a segunda, e assim, eu acho que se torna também uma troca de ideias, de experiências, muito produtivas. É bom. Eu ainda vou pensar aqui, agendar aqui um dia, duas pessoas assim, uma psicóloga e uma terapeuta. Cícera, primeiro de tudo é agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi uma noite muito enriquecedora, entendeu? Muito enriquecedora mesmo. E algumas perspectivas diferentes você traz, até coisas assim que eu não pensava, mas você traz pontos para que a gente comece a meditar, né? Sobre algumas coisas que você pensava antes e que você pensa agora e o que você precisa melhorar, ou não sei, a gente vê isso aí futuramente. Agradecer a sua presença, dizer que estamos de portas abertas aqui, como falei também, vamos pensar aqui em trazer aqui para uma troca de experiência, né? Embora sejam bem parecidas, né? Mas, entendeu? Estou aberta. Agradecer e comunicar que quarta-feira estaremos de volta. Aqui é o podcast Análise do Sem Nome. Receberemos Rafael Moreira. Ele vai falar aqui sobre o lado positivo das redes sociais. Tem um lado negro, sinistro, vamos esquecer isso aí, vamos falar do lado bom, o lado que realmente as pessoas deveriam consumir, o lado positivo, o lado bom das redes sociais. E desejar a todos uma boa noite e dizer, quarta-feira estamos aqui com
podcast Análise do Sem Nome, e a energia de Deus, a energia que Cícera vem passando aqui para todos nós aqui do podcast Análise Sem Nome. Só resta dizer boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.